Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Cálculo 3. Hoje vamos trabalhar com derivadas parciais. Dividi essa aula em duas partes. Aqui vamos ver a definição de derivadas parciais, ver como que funciona, e na próxima aula, na segunda parte, vamos ver a interpretação geométrica. Então, bora lá. Se f é uma função de duas variáveis x e y, suponha que deixemos somente x variar enquanto mantemos fixo o valor de y, por exemplo, fazendo y igual a b, onde b é uma constante qualquer. Então, pessoal, quando formos fazer uma derivada parcial em relação a x ou em relação a y num ponto específico, a ideia é sempre variar uma variável e manter fixo a outra variável. Manter fixo, eu chamo ela de uma constante qualquer, né? Então é o seguinte, ó, estaremos então considerando realmente uma função de uma única variável x, a saber. Então é o seguinte, se eu falei que y vai ser fixo, ou seja, vai ser um b real, eu só vou ter uma variável aqui, que no caso vai ser o x. Ou seja, essa função eu vou chamar ela de g de x. Então vamos lá. Se g tem a derivada em a, nós a chamaremos de derivada parcial de f em relação a x em ab. E a denotaremos por f, aí colocando x aqui, toda vez que aparecer no índice aqui o x ou y, significa que eu estou fazendo a derivada da função em relação a essa variável, aqui nesse caso no ponto AB. Assim, a derivada de f em relação a x em AB é igual a g' de a, onde o g de x, igual a gente viu anteriormente, o g de x é quem? É o f de xb. Então, se eu faço a derivada aqui de g de x no ponto A, ficaria o quê? G' de a igual a derivada parcial no ponto AB, beleza? E o b, lembrando que é um valor fixo. Então, pessoal, pela definição de derivadas, nós vimos lá em cálculo 1, né? G' de a é igual ao limite de g de a mais h menos g de a sobre h, com h tendendo a zero. Vocês devem lembrar lá, né? Aqui a derivada a gente poderia escrever com uma variação ali no f de x, né? O f de x menos f de x0, x, aí aqui a variação é xx menos x0, aí a gente chama o x menos x0 de h, então a gente faz uma outra notação, né? Assim, a equação 1, a equação que fala que o f de x em AB é igual a g' de a, é igual a essa equação, igual a esse limite, na verdade. Então, preste atenção. A ideia, aqui eu trabalhei no ponto A, correto? Então, ó, g de a mais h menos g de a. E aqui eu tenho para ordenado AB. Então, no lugar do A, vou colocar o AB, ok? E aqui, se você tem o A, então você tem o A mais h, vírgula, B. Eu estou trabalhando aqui com par ordenado, tranquilo? Então, essa definição nós vamos usar bastante em derivadas parciais. Da mesma forma, a derivada parcial de f em relação a y em AB, denotada por f de y AB, é obtida mantendo o x fixo, né? Você chama um x de um valor a qualquer, e vamos variar o valor de y. Tá? Então, aqui eu só coloquei só para diferenciar, né? Lá eu chamei de gzinho de x, aqui eu estou chamando de gzão de y, igual a f de a, y. E a escrita vai ser a mesma ideia, né? O f de a em b vai ser limite de aqui o a, o b mais h, menos f de ab sobre h, com h tendendo a zero. Então é o seguinte, né? Se agora deixarmos o ponto AB variar nas equações acima, então f de x e f de y se tornam funções de duas variáveis. Então a definição é, se f é uma função de duas variáveis, as derivadas parciais são as funções f de x e f de y definidas por. Então, sempre lembrando, né? Se você tem um x, você está fazendo a derivada parcial em relação a x, ou seja, você está fazendo a derivada de f de x e y em relação a x. Então, aqui observe que estamos deixando o ponto AB variar. Então, a gente vai estar usando os valores de x e y mesmo. Tá? Então, fica f de x mais h, y, menos f de x, y sobre h, com h tendendo a zero. E a mesma ideia para o f de y. Tá? Então, f de y em x, y é igual ao limite, né, de f de x, y mais h, menos f de x, y sobre h, com h tendendo a zero. Então, as notações para os derivados parciais são: se z é igual a f de x, y, escrevemos o f de x com x e y aqui, ou só o f de x. Tá? Essas são as notações mais usuais. Tem uma outra que usamos bastante, que é esse símbolo aqui, a gente vai falar que é del. Tá? Então, del f sobre del x. Então, estou fazendo a derivada parcial de f em relação a x. Aqui, del f de x, y, ou seja, estou fazendo a derivada parcial de f x, y em relação a x. Tá? Então, essa notação aqui era um pouco mais completa, mas usamos sempre mais essa aqui, tá? Del f, del y, del f, del x. Tem outras notações, tá?
Então, a derivada parcial de z em relação a x, porque z é a nossa função f de x, y. Aqui nós temos a derivada a f de 1, que a gente sempre vai estar associando a derivada parcial em relação a x, o dzão de 1 de f e o dzão de x de f. Então, essas notações a gente não usa tanto. Vocês devem encontrar em outros livros, tá? Então, a notação que vamos mais usar é a derivada parcial de x, que é del(f), del(x), a derivada parcial de y, del(f), del(y). Então, são apenas notações. Para calcularmos as derivadas parciais, tudo que temos que fazer é nos lembrarmos a partir da equação 1, que a derivada parcial em relação a x é apenas a derivada ordinária da função g, de uma única variável obtida mantendo-se fixo o valor de y. Então, temos a seguinte regra. Essa regra é importante, pessoal. Para determinar as derivadas parciais de z, sempre temos que lembrar, tá bom? Igual eu falei lá no primeiro slide. Para determinar o f de x, trata-se y com uma constante e deriva f de xy em relação a x. E para determinar o f de y, trate x com uma constante e derive f de xy em relação a y. Exemplo, só para vocês entenderem melhor. Então, você tem a sua função de duas variáveis, x ao cubo mais x ao quadrado, vezes y ao cubo menos 2y ao quadrado. Encontre o f de x no par ordenado 2 e 1 e f de y no 2 e 1 também. Solução. Então, a ideia é o seguinte, ó, se eu quero encontrar o f de x, o meu y é como se fosse uma constante, tá? Então, você só vai derivar isso aqui, a sua função, em relação a x, olha. Então, fica ó, 3x ao quadrado, beleza. O y ao cubo é constante, então fica ó, 2x y ao cubo, e se isso tudo aqui é constante, é zero, beleza? Aí depois vai lá e substitui o valor de x, que é o 2, o valor de y, que é 1. Substituiu, morreu o assunto, igual a 16. Tranquilo? Não tem muito segredo, não, nas derivadas parciais. Agora, se eu quero fazer a derivada parcial em relação a y, no ponto 2 e 1, vocês vão fazer o quê? Manter o x fixo, ou seja, x igual a uma constante, e derivar em relação a y. Então, quando vocês vão fazer isso, ó, aqui o x ao cubo é constante, então dá zero. Aqui o x ao quadrado é constante, a derivada de y ao cubo é 3y ao quadrado, né? Aqui é só por causa de notação, é interessante deixar o que tem x na frente e o y depois. Menos, aqui derivando, né, fica 4y, beleza? Então, a f de y no ponto 2 e 1, só substituir onde tem x, coloca 2, onde tem y, coloca 1, morreu o assunto e encontrou o valor. Então, assim, algebricamente é tranquilo, né? Aí, eu peço que vocês façam esses exercícios para treinar, para ver se realmente é tranquilo. Então, aqui eu coloquei 3 funções, tá? Então, eu quero que vocês encontrem a derivada de primeira ordem das seguintes funções. Vocês vão encontrar o f de x e o f de y dessa função, o f de g de xy, a derivada desse cara aqui do g de y, g de x, né? E a derivada desse parcial desse cara aqui também. Pessoal, quando a gente fala que é a derivada de primeira ordem, então significa que eu quero fazer o f de x do xy e a derivada parcial de y em relação a xy, beleza? 2. Verifique se a função z igual a ln de xy mais x mais y satisfaz a equação. Então, vocês têm que fazer o que? Olha, aqui o del z del x é a derivada parcial de z em relação a x. Então, vocês vão derivar isso daqui tudo, né, em relação a x. Vou colocar a resposta aqui. Aí depois menos y, derivada de z em relação a derivada parcial de z em relação a y. Então, vocês vão derivar a sua função em relação a y e colocar o resultado aqui. Aí, este resultado tem que dar o que está do lado esquerdo, direito, perdão. Então, se vocês encontrarem, satisfaz, beleza? Então, é para vocês treinarem. Façam esses dois exercícios a fim de memorizar e entender um pouco melhor a parte de derivada parcial. Na próxima videoaula, vamos ver a interpretação geométrica da derivada parcial, beleza? Pessoal, então é isso. Lembrando que nós estamos usando o livro do Sturt e as notas de aula para definições, teoremas, exemplos, exercícios. E é isso. Bons estudos e até a próxima.